Em 1919, o ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, ele visita o Brasil. E dessa visita ele escreveu um livro chamado Through the Brazilian Wilderness. E ele contava aqui do Brasil Central, onde ele visitou, aqui a região de Sinop, a riqueza que tinha toda essa região. E ele dizia que o que faltava aqui era uma ferrovia e que com essa ferrovia haveria muita prosperidade e muita riqueza para essa região do Brasil Central. Mas eu desconfio que o presidente Roosevelt ele não sabia do nosso Supremo Tribunal Federal. E por quê? Porque hoje essa ferrovia chamada Ferrogrão, que há muitos anos nós estamos tentando construir, que ela sairia aqui de Sinop, a 933 quilômetros de trajeto, chegando lá no Rio Tapajós, no porto de Miritituba, no estado do Pará, ela está parada por uma decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. E a ironia, que é um pouco mais de 900 quilômetros, essa ferrovia, se ela tivesse hoje em funcionamento, ela iria reduzir o custo do frete daqui de Sinop até lá, o porto de embarque, em cerca de 30%. Mais do que isso, olha que interessante, há anos que nós estamos tentando fazer uma rodovia de 900 quilômetros. Nos últimos 4 anos, somente a China construiu mais de 30 mil quilômetros de ferrovia. Se você pensar, por exemplo, a ferrovia Transiberiana, que tem mais de 9 mil quilômetros, ou seja, 10 vezes mais do que tem aqui a Ferrogrão, ela foi construída em 1889 pelo czar Alexandre II. Mas se você pegar o nosso principal concorrente, os Estados Unidos, que também é um país continental, quase do tamanho do Brasil, um pouquinho maior, eles têm uma malha ferroviária 9 vezes maior do que o Brasil. E sabe o que é o mais interessante? É que essa ferrovia, se ela estivesse em funcionamento, na primeira etapa ela iria transportar 42 milhões de toneladas de grãos, na etapa final ela estaria transportando 58 milhões de toneladas, mas essa ferrovia, essa que está proibida pelo Supremo, ela seria o maior projeto que o Brasil poderia apresentar agora na COP30, que será aqui em Belém. E por que eu digo isso? Porque nenhum outro país do mundo tem um projeto ambientalmente favorável como a Ferrogrão. Na primeira etapa, se você tirar a carga que vai ser transportado pela rodovia e jogar nessa ferrovia, o Brasil iria deixar de emitir 2,7 milhões de toneladas de CO2 por ano. Na etapa final, em 2030, isso saltaria para 4,7 milhões de toneladas de CO2. Ou seja, nessa etapa final, o Brasil, através dessa ferrovia, transportando essa carga, iria emitir 77% menos CO2 do que emitimos atualmente. Então é inexplicável por que a gente não consiga fazer essa ferrovia. E sabe qual que é a ironia? Existem várias ONGs que são adversárias, que combatem a construção dessa ferrovia. E uma delas, por exemplo, é o ISA, o Instituto Socioambiental. E esse instituto, no ano de 2021, ele teve um orçamento de 35 milhões de reais. E ele usava esse dinheiro para combater a Ferrogrão. E desses 35, 25 milhões de recursos, eles vieram do exterior e principalmente da Europa. Então veja que coisa interessante. Essa é a principal obra, uma obra incrível, fantástica, de descarbonização da nossa economia. Só que isso, esse grande interesse do Brasil, não está atrelado aos interesses dessas organizações não governamentais.